pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Saltamos agora para o verso 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Queridos, Eli era sacerdote e juiz em Israel, antes de existirem os reis. E como tal, ele ocupava a posição mais elevada, a posição de maior responsabilidade entre o povo de Deus. Como sacerdote, ele exercia grande influência sobre Israel. Mas embora tenha sido designado para a função de liderar o povo de Deus, Eli não liderava bem a sua casa. Eli não liderava bem, não governava bem o seu lar. Eli amava comodidade, não exercia sua autoridade para corrigir, para repreender, para dominar os seus filhos. Em vez de castigá-los, de repreendê-los, de dominá-los, submetia-se à vontade dos seus filhos. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus acusou Eli de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Deus mostrou a Eli que ele buscava mais satisfazer os desejos dos jovens no serviço sagrado do que satisfazer a vontade de Deus. Eli havia permitido que as ofertas sagradas que apontavam o Salvador, Messias, Jesus Cristo, se tornassem desprezíveis. E Deus diz: honrarei aqueles que me honrarem, desprezarei aqueles que me desprezarem. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos líderes, queridos pastores, escutem o que Deus diz. Deus requer seriedade em seu serviço, pois Ele é um Deus santo. Estamos nós para satisfazer a vontade de Deus ou a vontade dos jovens? Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. De quem é essa função? Dos sacerdotes, dos líderes, dos pais. Ensinar ao povo a fazer distinção entre o santo e o profano. Ensinar o povo a reverência para com as coisas sagradas, a reverência para com a casa do Senhor, a reverência para com o serviço sagrado. Meus irmãos, é triste quando nós vemos os sacerdotes permitindo fogo estranho no santuário de Deus. Ellen White, no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, nos diz, no mesmo livro, na mesma página: aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço verdadeiro para purificar a família ou a igreja de Deus, serão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Patriarcas e Profetas, página 530.
Hoje o inimigo não pode mais enganar o povo de Deus com bezerro de ouro, irmãos. Quem vai construir bezerro de ouro e colocar na igreja? Quem vai adorar? O inimigo não pode enganar o povo de Deus com a guarda do domingo, instituída a guarda do domingo por Constantino. O inimigo mistura o santo com o profano. Um pouco de verdade e um pouco de mentira. Um pouco de santo e um pouco de profano. Provocando o ciúme de Deus. A mesma coisa aconteceu lá na visão de Ezequiel. Os sacerdotes ainda usavam o nome de Deus, ainda usavam o templo de Deus, mas para outra adoração. Hoje podemos estar em risco de usar o nome de Deus, de usar o templo de Deus, de usar as horas de Deus, de usar os recursos de Deus, mas dando as costas a Deus. Queremos agora transformar a música dançante popular numa música para Deus, como se Deus fosse um ser que aceita tudo que nós fazemos. Não, Deus não aceita tudo que nós fazemos. Nós aqui temos que aceitar tudo que Deus quer. É Ele quem manda. Deus agora é o DJ. Ezequiel, veja as autoridades de Israel. O que eles estão fazendo nas trevas e dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê. Deus não deixou a situação assim. A missão de Ezequiel era de apenas ver, lamentar e orar. O próprio Deus tomaria a questão nas suas mãos. Aleluia. Ezequiel capítulo 9, verso número 1. Escutem muito bem, irmãos, esta visão impressionante. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Irmãos, lembram lá no Egito? À meia-noite, Deus mandou o anjo destruidor. Agora, aqui em Ezequiel, Deus manda os guardas de Israel. Deus toma a situação em suas mãos. Ele manda os guardas de Israel. Verso número 2. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estavam um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. É dito, irmãos, o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorre a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que são feitas nela. E aí o anjo saiu, foi selando. Os que tinham sangue na porta e o sangue no coração, os que eram fiéis aos princípios da palavra de Deus. O anjo foi selando. Encontrou este, selou. Encontrou aquela família com sangue na porta, selou. Encontrou aquele homem com sangue no coração, selou. Encontrou outro, selou. Muitos foram selados. Ao olhar humano, irmãos, o selo não era visível. Ao olhar humano, não havia diferença. Somente Deus via os selados. E depois de Deus selar os seus, outra ordem foi dada. No verso número 5, Ezequiel 9, verso 5. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toque ninguém que tenha o sinal. Amém? Não toque ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Irmãos, escutem muito bem aqui. Comecem pelo meu santuário, diz o Senhor. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo.
Meus irmãos, eu tremo só de ler estas palavras. Após o anjo selador, Deus manda o anjo destruidor, ou manda os guardas. Esse destruidor não devia tocar nos selados. Esses estavam protegidos. Os selados estavam protegidos com sangue na porta. Os selados estavam protegidos com sangue no coração. Eles se identificavam com a vontade de Deus. Eles gemiam e se entristeciam com o pecado cometido no meio do povo. O anjo devia matar os que não recebessem o selo de Deus, começando com o santuário de Deus, começando com as autoridades do santuário de Deus, que permitiam e se identificavam com a apostasia em Israel. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Está isto claro, irmãos? Está isto claro? E Ellen White nos diz algumas palavras muito importantes sobre isto. Começa o julgamento pela casa de Deus. O selamento pela casa de Deus. Lemos aqui, irmãos, algumas passagens do Espírito de Profecia. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos, pela graça de Cristo, remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, porém, aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o modelo divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto dominical e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Amém? Unir-se com o mundo na forma de suas diversões e prazeres. E se nós, como líderes, promovemos mundanismo no seio da igreja, estamos promovendo a sacudidura. Isto é para nos pôr a refletir. Deus está nos chamando a uma reflexão, a um exame sincero de coração. O sangue na porta da família e o sangue na porta do coração são a única defesa contra a destruição. Que você tome posse desse sangue abundante de Jesus Cristo e faça dele o teu escudo. Faça do sangue de Cristo proteção. Faça do sangue de Cristo uma muralha contra o mal.